Hi everyone! What's up? Have you been taking proper care of yourselves these days? I do hope so. Welcome to another video class. Today we are going to go over Unit 7, Lesson 1. You are going to learn how to talk about situations that happened in the past and continue up to the present. You're going to learn how to use present perfect with for and since. Are you ready to go? Hope so. Well, you have probably read and listened to this dialogue. This is a conversation between Tanya and Chelsea, and Tanya is an exchange student from Brazil. It's her first day at grad school. They're talking about their experiences. Bom, pessoal, vocês devem ter lido e ouvido este texto. É um diálogo entre a Tanya e a Chelsea. E a Tanya é uma aluna de intercâmbio do Brasil. É o primeiro dia dela na Grand School e as duas estão conversando sobre as experiências delas, né? Nós vamos observar algumas estruturas nesse texto e vamos dar atenção especial às estruturas foco desta unidade, desta lição. Para isso, é importante que você selecione duas cores de caneta para grifar aquilo que aparecer grifado na tela e conseguir relacionar o nosso tópico de hoje com o texto de uma maneira mais explícita. Bom, o diálogo começa com a Chelsea cumprimentando a Tanya e dizendo para ela: Hi, are you new here? Oi, você é nova aqui? E a Tanya responde: Yes, I am, actually. Sim, eu sou, na verdade. A Chelsea pergunta: Where are you from? De onde você é? E a Tanya diz: I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, a Chelsea aparenta gostar aí da situação e faz uma pergunta para ela que remete ao período de duração da estadia dela nos Estados Unidos. Ela diz: Nice. And how long have you been here? Legal. E há quanto tempo você está aqui? A Tanya responde: I've been in the States for 1 month. Eu estou nos Estados Unidos há 1 mês. But today is my first day of school. Mas hoje é o meu primeiro dia de aula. Quando ela diz I've been in the States for 1 month, ela focaliza o período de duração da estadia dela nos Estados Unidos. Então a Chelsea diz: I see. Welcome to Grand School. Ah, legal. Bem-vinda à Grand School. A Tanya agradece e faz a pergunta para a Chelsea sobre o período de estadia dela na escola. Ela diz: Thanks. How long have you studied here? Obrigada. Há quanto tempo você estuda aqui? E a Chelsea responde: Oh, I've studied here since first grade. Ah, eu estudo aqui desde a primeira série. Surpresa, a Tanya diz: Wow, that's a long time. Nossa, faz muito tempo. E a Chelsea, para finalizar a conversa, responde: Yeah, and I love it. And I'm sure you will love it too. E eu amo estudar aqui, né? Eu amo a escola. E eu tenho certeza que você vai amar também. Bom, pessoal, nesse texto nós temos alguns fatos presentes, né? Como a Tanya ser nova na escola, ela ser do Brasil e a Chelsea amar estudar naquele lugar. E temos também algumas informações que remetem ao passado, porque elas iniciaram no passado, mas que também são trazidas para o presente, porque elas continuam sendo verdadeiras, elas continuam acontecendo. É o caso nas perguntas How long have you been here? How long have you studied here? Em que focalizamos a duração.
Há quanto tempo você está aqui e há quanto tempo você estuda aqui. E é o caso também das afirmações. I've been in the States for 1 month e I've studied here since first grade. Eu estou nos Estados Unidos há 1 mês e eu estudo aqui desde a primeira série. Observem que estudar aqui desde a primeira série e estar nos Estados Unidos por 1 mês significa que essa ação, que essa situação começou lá atrás, no passado, seja ele 1 mês atrás, seja ele na primeira série, e continua valendo até hoje. And this is exactly our focus today. Now that you have observed all these structures in the text and how they behave in the conversation, let's systematize them and let's analyze them so that we can learn how to form sentences talking about situations that started in the past and continue up to the present, using present perfect. Agora, pessoal, nós já observamos o texto e as estruturas, como elas se relacionam com a conversa, nós vamos sistematizar e analisar esse novo conhecimento para a gente aprender de fato a falar de situações que começaram no passado e continuam até o presente, usando o present perfect. Today, our focus is on using present perfect with the words since and for. It's important to remember the structure of the present perfect. Subject, have or has, main verb in the past participle, and complements. The past participle is equivalent to the simple past for regular verbs. We just add ed. But for irregular verbs, the past participle has its own form. We have to memorize it. We have to remember it. You can consult pages 136 and 137. Bom, pessoal, hoje o nosso foco está no uso do present perfect com as palavras since e for. Antes disso, a gente precisa retomar a forma do present perfect, como ele acontece. Sujeito, verbos auxiliares have ou has, particípio passado do verbo principal e complementos. O particípio passado para os verbos regulares acontece da mesma maneira que o simple past, só colocar ed. Já para os verbos irregulares, nós temos de memorizar porque eles têm forma própria. Não tem uma regra. Podem ser consultadas as páginas 136 e 137 para a gente ir memorizando aos poucos. Also, we have to learn the meanings of the words since and for, because they are very useful in the situation that we are learning today. Since is used with a specific time. It's used with situations that express desde in Portuguese. For is used with expressions referring to periods of time. It's equivalent to por or a in Portuguese. Também devemos aprender os significados de since e for, porque são palavras muito úteis para essa nova situação que vamos usar o present perfect. Since significa desde e é utilizado com períodos, com tempo específico, com um momento específico. Since August, since first grade. Ou seja, desde agosto, desde a primeira série. Agora, for significa por ou a e é utilizado com período de tempo. Por exemplo, for 1 month, for a long time. Há 1 mês ou por muito tempo. Mas, basicamente, o que é esse present perfect? What the hell is present perfect?
because we have been studying present perfect for a long time now. Well, present perfect is a verb tense that we use for many different purposes. One situation that we use present perfect is to talk about situations that happened in an indefinite time in the past. So when the time is not relevant or not important, or that we don't know when something happened. We also use the present perfect to talk about situations that happened in the past but very close to the present. And today, we learned that we can also use present perfect to talk about situations that started in the past and continue up to the present. Bom, pessoal, que diabo é esse present perfect que a gente tem falado há tanto tempo e nunca termina, né? Normal, porque o present perfect é o tempo verbal com mais usos em inglês. Nós já vimos que ele é utilizado para falar de acontecimentos que se realizaram no passado, mas a gente não sabe quando, porque ou não é importante, ou não é relevante, ou então nós realmente não sabemos essa informação. Já vimos também que é o tempo verbal utilizado para descrever situações que aconteceram num passado muito próximo do presente. E agora estamos vendo que o present perfect também é utilizado para falar de situações que começaram no passado e vão até o presente, com foco especial na duração, que é justamente o uso que nós estamos fazendo hoje com since e for. Nesse sentido, pessoal, quando um tempo verbal tem muitos usos, o que a gente tem que fazer é, cada vez que for utilizar ou cada vez que for produzir uma frase e escolher um tempo verbal, analisar qual é a situação e o que aquela situação significa. Ok? So, repeat these sentences with me. I have studied at EG since 2015. I have studied at EG for 5 years. He has played soccer since he was a kid. He has played soccer for 10 years. Observe que os pares de frases têm significados equivalentes. Desde 2015 equivale a 5 anos. Desde que ele era criança é a mesma coisa que há 10 anos, no exemplo. Alguns outros exemplos de uso do present perfect com for e since são: I've studied here since August. Eu estudo aqui desde agosto. Chelsea has studied here since first grade. Chelsea estuda aqui desde a primeira série. I've been here for a month. Eu estou aqui há um mês. Chelsea's been here for 10 years. A Chelsea está aqui há 10 anos. I know you're gonna get the trick of it. You just have to focus on the rules, on the situations, and on the words that we use present perfect with. You're gonna get it, I know it. Now that we have learned how to use present perfect with since and for to talk about situations that started in the past and continue up to the present, let's do some oral exercises. Practice saying these sentences in English. Eu vivo nesta casa desde 2018. I have lived in this house since 2018. Eu vivo nesta casa há 2 anos. I have lived in this house
for 2 years. Ela estuda inglês desde o ano passado. She has studied English since last year. Ela estuda inglês há um ano. She has studied English for 1 year. Now let's practice saying these other sentences in English. Nós temos aulas online desde março. We have had online classes since March. Nós temos aulas online há 3 meses. We have had online classes for 3 months. Ele me conhece desde o 3º ano. He has known me since 3rd grade. Ele me conhece há muito tempo. He has known me for a long time. Pessoal, aqui vale um lembrete. Eu me recordo ter falado para vocês há um tempo que o present perfect, apesar de ter o nome present perfect, é muito mais relacionado ao passado do que ao presente, mas que também tem relação com o presente. Este é o uso mais explícito para a gente dessa vertente desse tempo verbal. A gente percebe que a situação começou no passado, mas que ela não terminou. Ela ainda acontece no presente. Alright? So this is it, guys. I hope you have learned how to use present perfect with since and for to talk about situations that started in the past and continue up to the present. And if you have any questions regarding this topic, don't hesitate in contacting us. We will be glad to answer all of your questions. I really hope that you're fine, comfortable, and healthy at home, and that you keep it this way. I'm looking forward to the day when I'm going to be able to give you a very, very warm hug. Until then, take care and do your personal hygiene very well. Thank you very much. Bye bye. See you.